Oi, pessoal! Nesta aula, vamos mergulhar no nosso lar cósmico. Vamos explorar a Via Láctea, a galáxia que nos abriga, e entender a posição especial do nosso sistema solar nela. Vamos desvendar a estrutura complexa da nossa galáxia, desde seus braços espirais até o buraco negro supermassivo em seu centro. E vamos começar imediatamente, detalhando a arquitetura da Via Láctea. Para entender onde estamos, precisamos primeiro conhecer a estrutura da nossa galáxia. A Via Láctea não é uma galáxia qualquer. Ela é classificada como uma galáxia espiral barrada. Essa barra central é uma característica importante, que afeta a dinâmica de toda a galáxia. Temos três componentes principais: o bojo e o núcleo, que contém estrelas mais velhas, e o disco, onde estão as estrelas jovens, e o gás e a poeira. O disco é onde encontramos os braços espirais, que não são estruturas fixas, mas sim ondas de densidade que comprimem o gás e disparam a formação de novas estrelas. A dinâmica galáctica nos ajuda a medir e entender o movimento das galáxias. Uma ferramenta importante é a relação de Tully-Fisher, que correlaciona a luminosidade total de uma galáxia com sua velocidade de rotação. Essa relação nos permite estimar a massa de galáxias distantes. Outro conceito-chave é a teoria da onda de densidade, que explica por que os braços espirais não se enrolam e desaparecem. Os braços são regiões de maior densidade que se movem mais lentamente, comprimindo o gás e desencadeando a formação de estrelas jovens e brilhantes. Mas, se os braços são regiões de formação estelar, o que está no centro de toda essa rotação dinâmica? É o nosso próximo ponto. No coração da Via Láctea, no centro dinâmico, reside um objeto que governa a órbita de tudo ao redor, o Sagitário A estrela. Este é um buraco negro supermassivo, com uma massa de cerca de 4,3 milhões de sóis. Sua existência foi confirmada ao rastrearmos as órbitas de estrelas que se movem em velocidades extremas ao seu redor. O trabalho de observação dessas órbitas rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2020 a Genzel e Andrea Ghez. O ambiente ao redor do Sagitário A estrela é extremamente denso e violento, mas é o motor gravitacional de nossa galáxia. Agora que entendemos a estrutura e o centro da Via Láctea, vamos ver como ela se encaixa no universo maior. Acabamos de falar do Sagitário A estrela, o centro violento da nossa galáxia. Agora vamos olhar para a nossa vizinhança imediata, o grupo local. Este é o nosso aglomerado de galáxias. E a Via Láctea não está sozinha. Somos as duas galáxias mais massivas, nós e Andrômeda, que é a M31. O ponto crucial aqui é que estamos em rota de colisão. Em 4,5 bilhões de anos aproximadamente, nossas galáxias vão se fundir. Não se preocupem, o Sol ainda estará brilhando. O resultado será uma galáxia elíptica gigante, que já tem até nome: a Lactômeda, provavelmente. Essas interações gravitacionais, as forças de maré, são poderosas. Elas deformam as galáxias, criando caudas e pontes de matéria, mostrando que o universo é dinâmico e está sempre mudando. Entender essa dinâmica nos ajuda a contextualizar onde estamos. Mas onde exatamente estamos dentro da Via Láctea? Vimos que a Via Láctea tem vizinhos e um futuro de colisão. Mas qual é a nossa localização exata nesse mapa galáctico? Estamos na borda interna do braço de Órion, uma posição relativamente tranquila. O Sol está a cerca de 30 mil anos-luz do centro galáctico. Levamos 250 milhões de anos para completar uma órbita ao redor do centro. Pensem nisso. Desde que a Terra se formou, ela completou apenas 18 voltas. Isso nos dá uma perspectiva temporal imensa. A última vez que estivemos nesta posição, os dinossauros estavam apenas começando a surgir. Essa posição não é aleatória. Ela nos coloca em um lugar especial, que os astrofísicos chamam de Zona Habitável Galáctica. Nossa posição no braço de Órion não é apenas um endereço, é uma condição para a vida. A Zona Habitável Galáctica, ou ZHG, é a região da galáxia com maior probabilidade de abrigar vida complexa, pelo menos como conhecemos. Para estarmos aqui, precisamos de dois fatores essenciais. Primeiro, o enriquecimento químico. Precisamos de estrelas que já viveram e morreram para forjar os elementos pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, os chamados CHOMPs. Segundo, precisamos de estabilidade evolutiva.
Estar muito perto do centro galáctico significa explosões e supernovas frequentes, que esterilizariam qualquer planeta. A ZHG, entre 7 e 9 kPa do centro, oferece o equilíbrio perfeito, metalicidade suficiente e baixa taxa de eventos catastróficos. É um local privilegiado para a vida como conhecemos. Agora que entendemos nosso lugar na galáxia, vamos focar em como nosso próprio sistema solar se formou. Vimos que a zona habitável galáctica nos dá o local ideal, mas como o sistema solar se formou nesse lugar? Tudo começa com a hipótese nebular, que é o nosso modelo padrão. Imaginem uma nuvem gigante de gás e poeira que colapsa sob a própria gravidade, girando cada vez mais rápido. Essa rotação achata o material em um disco protoplanetário. No centro, a massa se concentra para formar o protossol. O material restante no disco se aglutina em planetesimais, que depois formam os planetas. O ponto-chave é a diferenciação. Perto do Sol, o calor evaporou os voláteis, deixando apenas rochas, formando os planetas terrestres. Longe do Sol, o hidrogênio e o hélio puderam se acumular, criando gigantes gasosos. Essa diferença de composição é fundamental para entendermos a arquitetura do nosso sistema solar. Mas o motor de tudo isso é o Sol. Vamos entender melhor essa estrela central. O Sol é o motor do nosso sistema, e entender sua estrutura é crucial para a astrofísica. Podemos dividir o Sol em duas partes principais, grosso modo, a estrutura interna e a atmosfera solar. Internamente, a energia nasce no núcleo pela fusão nuclear, viaja pela zona radiativa e é transportada até a superfície pela zona convectiva. Na atmosfera, temos a fotosfera, que é a camada que enxergamos, e acima dela a cronosfera e a coroa. A coroa nos apresenta um grande mistério, o paradoxo coronal. Ela é milhões de graus mais quente que a superfície visível. Por que isso acontece, ainda estamos investigando, mas a heliosismologia nos ajuda muito, permitindo que estudemos o interior solar através de suas oscilações. É uma forma de ouvir o Sol. Agora vamos resumir o que aprendemos sobre a nossa galáxia e o nosso lugar nela. Chegamos ao fim deste tópico, e a mensagem principal é que a Via Láctea é muito mais do que um conjunto de estrelas. É um sistema complexo, dinâmico e em constante evolução. Assim como nós, é um sistema complexo, dinâmico e em constante evolução. Vimos que o sistema solar não está em qualquer posição, mas sim uma posição privilegiada dentro da zona habitável galáctica. Essa localização nos protege de eventos catastróficos e garante o enriquecimento químico necessário para a vida. Lembre-se da frase: somos feitos de poeira de estrelas. Nosso corpo contém os mesmos elementos forjados no interior de estrelas antigas. Estudar o cosmos é, em última análise, estudar a nossa própria origem.